Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas. Estamos começando neste dia 8 de setembro de 2019, a edição de número 995 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Grupo Lusanet, tudo junto, Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Lá também você encontra o link para assistir a nossa live pelo Facebook. Em São Paulo são 10 horas e 6 minutos. Em Lisboa, 14 horas e 6 minutos. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Carrazeda de Anciães. E, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa musa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, notícias Lusanet. Mais uma vez, nosso muito bom dia a todos os internautas que já estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso. Também já conectado o Sidney, a Grace também aqui já entrando, o pessoal compartilhando aí nas suas redes sociais a live do Navegar é Preciso. Bom dia, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Muito bom dia a todos. Um beijo no coração de todos aí que nos acompanham no Navegar é Preciso. E vamos lá de notícias, Lusanet. Lourenço, em São Paulo, 10 horas e 8 minutos. E em Lisboa, 14 horas e 8 minutos. Cristas foi à Feira da Senhora da Hora propor baixar impostos para todos. Baixar os impostos para todos, 15% no IRS e IRC, caminhando progressivamente até o nível da Irlanda. Neste momento são 21% o IRC em Portugal. Entendemos que deve poder chegar em 6 anos a 12,5%, explicou Assunção Cristas em declarações aos jornalistas. Considerando que os feirantes são fustigados com impostos com taxas de ordem diversa, a líder do CDS defendeu que as taxas que não estejam num portal não podem ser cobradas
para que haja transparência. Como também defendemos uma relação mais equilibrada, por exemplo, com uma autoridade tributária que às vezes tem situações de claro abuso, como vimos há pouco tempo aqui na região do Grande Porto, parando os automobilistas para lhes ficar com o carro. Situações que não são aceitáveis no Estado de Direito, acrescentou ela. O que ouvimos muitas vezes nas feiras é que trabalham muito de sol a sol e não veem os resultados do seu trabalho. Não sentem que o seu trabalho seja recompensado. Por isso, a nossa proposta número 1 é dar sentido e que faça sentido trabalhar em Portugal, porque só assim se consegue progredir na vida, frisou Cristas. Navegar é preciso. Cada euro de incentivo, as exportações sobem 9. A cada euro de incentivo atribuído a projetos de investimento, estima-se um aumento de 8,9 euros de exportações. As contas são da Agência para o Investimento e Comércio Externo em Portugal e dizem respeito aos últimos 4 anos, ou seja, a legislatura deste governo que está prestes a terminar. Os dados mostram que este efeito multiplicador é mais expressivo nos setores de consultoria informática e programação e construção e atividades de engenharia, onde o aumento das exportações por cada euro de incentivo ultrapassa os 10 euros. O turismo, por seu lado, é o setor em que existe um efeito multiplicador mais baixo, apenas 3,64 euros. Mas o efeito não é apenas nas exportações. Também serve de incentivo a que novos investimentos sejam realizados. As contas da agência responsável pela captação de investimento mostram que por cada euro de incentivo atribuído são investidos 3,4 euros. Neste caso, é a indústria de celulose e papel que toma a dianteira, multiplicando por mais de 5 euros o valor, 5,64 euros. Segue-se o agroalimentar, 4,13 euros, e as indústrias aeronáuticas, 3,60 euros. Mas, em termos de investimento, nenhum setor bate a indústria de automóvel e componentes. Nos últimos 4 anos, foi contratualizado um montante superior a 790 milhões de euros. Navegar é preciso. Em São Paulo, 10 horas e 12 minutos. E no Porto, 14 horas, 12 minutos. Portugueses dispostos a reduzir consumo de carne. Segundo os dados do segundo grande inquérito sobre sustentabilidade em Portugal, desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, mais de metade dos inquiridos manifestaram disposição para reduzir o consumo de carne e para seguir uma alimentação de base vegetal. O estudo indica que os produtos de origem animal ainda ocupam uma posição central nas principais refeições dos portugueses, fazendo parte daquilo que entende como uma refeição culturalmente adequada, mas os inquiridos mostraram-se globalmente disponíveis para alterar os seus hábitos alimentares. Entre os inquiridos que manifestam maior disposição para a mudança de hábitos, destacam-se as mulheres, os inquiridos com nível de superior e os residentes em áreas metropolitanas. Mas quem manifesta disponibilidade para mudar a sua alimentação e comer menos carne não fica pelas intenções. De fato, 5% dos inquiridos já seguem uma alimentação de base vegetal. Já quanto aos rótulos, os portugueses não se mostram muito informados sobre os símbolos associados às práticas de produção sustentável. 57% não reconhece qualquer símbolo apresentado no inquérito e o mais reconhecido, o certificado de agricultura biológica, só é mencionado por 20,9% dos inquiridos. O estudo analisou 1.600 inquéritos estratificados por região, gênero e idade e tem 95% de intervalo de confiança. Decorreu entre novembro e dezembro de 2018. Navegar é preciso.
16,2 milhões de euros por ano, o contrato milionário do CR7 com a Nike. Segundo revelação da revista alemã Der Spiegel, que neste fim de semana faz uma pré-publicação do livro Football Leagues 2, New Revelations from the World of Professional Football. Em 2016, Cristiano Ronaldo assinou um contrato de 162 milhões de euros com a Nike, válido por 10 anos, ou seja, 16,2 milhões de euros por ano. Ronaldo foi disputado pela Nike e pela Adidas. A Nike acabou por vencer essa batalha e o português é mesmo o atleta que mais recebe da marca desportiva, à frente, inclusive, do norte-americano LeBron James, estrela da NBA. Além dos 162 milhões de euros, o jogador da Juventus recebe um bônus de 4 milhões de euros, sempre que ganha uma bola de ouro ou o prêmio The Best da FIFA, durante o período do contrato. Devido a esse outro bônus, de acordo com a Football Leagues, o jogador recebe cerca de 20,2 milhões de euros de bônus em 2016 e 2017. Estes números não foram, no entanto, confirmados pelo jogador nem por nenhum de seus representantes. E a marca também declinou fazer comentários à publicação alemã. A Nike não comenta contratos com atletas. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 16 minutos. E em Carrazeda de Anciães, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 16 minutos. Seja lá, seja cá, hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa. Hoje às 10h30, daqui a pouquinho, a comunidade gebelinense de São Paulo irá realizar as comemorações em louvor ao santo padroeiro da entidade. A apresentação da banda Alma Lusíada, além de brinquedos infláveis para as crianças. A programação começa às 10h30 com procissão e missa. Ao meio-dia, aperitivo, das 13 às 16 o almoço e das 14 às 17 a banda musical. O endereço é Estrada Velha, São Paulo, Bragança, número 50A, em Mairiporã, na Serra da Cantareira, próximo ao Vila Garden. Mais informações pelo telefone 4484-4382. E amanhã, às 20 horas, o Orfeão Universitário do Porto faz show na Casa de Portugal de São Paulo. 37 orfeanistas e 107 anos de tradição no palco da Casa de Portugal. Coro clássico e popular, cantares tradicionais, fado e folclore e apresentação especial da Tuna Acadêmica. Serviço de bar opcional. Desconto para associados do Conselho da Comunidade Portuguesa e também dos associados da Casa de Portugal. Estes pagam R$40. Não associados, R$60. Local, anote aí, é na Casa de Portugal de São Paulo, na Avenida Liberdade 602. Informações pelo telefone 3273-5555. No próximo sábado, dia 14 de setembro, a partir das 13 horas, a Escola Portuguesa de Santos promove mais um evento beneficente em suas dependências, em prol da instituição assistida pela comunidade portuguesa. Com muita música ao vivo, o convite custa R$60 por pessoa. Bebidas e doces são à parte. O endereço da Escola Portuguesa é Rua 7 de Setembro, número 79, na Vila Nova, em Santos. Informações pelo telefone DDD 13 3234 2912. E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso, é muito fácil, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa-navegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até às 11, 11 e pouco, ainda com muita informação. Hoje tem bastante coisa da Lusa também, hein? É mesmo? É, Ó. tem
Pois aí, alguém aí que disse que vai falar um monte aí, não sei. Ah, meu amigo, eu vou te falar. Olha, Viu? cada história que acontece Nossa, que eu vou te dizer. Pô, os caras dizem, tem os malas, esquece a portuguesa, esses malas aí, ó. Não fala da portuguesa. Se é pra falar mal e encher o saco, não fala. É melhor, mas pra você ver como a portuguesa é importante. Ah, né? Nossa é, Senhora. parece o Alecrim. Nossa Senhora. Mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para vocês que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, já assistindo a nossa live aqui no Facebook, o Sidney Duarte, o Márcio Farage, o Alberto Miranda, sempre na escuta do Navegar é Preciso, a Ariane Oliveira, a Fátima Oliveira, a minha mãe, a Dona Dulce, um beijo para ela também, a Simone também está aqui ligadinho com a gente, o Antônio Carlos da Relva Caldeira, o Tadeu Furquim, o Neto Silva também ligadinho aqui. Todo mundo compartilha aí, hein? Compartilha nossa live nas suas redes aí, nas suas redes sociais. E lembrando sempre que ao final do programa a gente disponibiliza a gravação. Você pode assistir a qualquer momento aí durante a semana. E no também YouTube, no YouTube também. Programa Navegar é Preciso, procura lá. Você vai encontrar todas as edições. Para quem acha mais fácil depois assistir pelo YouTube, vai lá. Se inscreve no canal do programa Navegar é Preciso também. Você recebe sempre um aviso quando a edição estiver disponível para você poder assistir, tá bom? E também vamos dedicando essa música aos aniversariantes da semana, especialmente na terça-feira, dia 10 de setembro, a minha prima Mariana Luísa fazendo aniversário. Um Parabéns. Beijo para ela. E no sábado, dia 14, o Vitor, o seu enteado Vitor, fazendo aniversário também. Parabéns para ele. Um abraço para ele. Agora é engenheiro, já se formou. É isso aí. E vamos ouvir Marisa. Olha Opa. só, Marisa é sempre uma grande pedida, hein? Marisa vai tocar para nós, cantar Paixão. Olha aí, Nelson, Paixão com a Marisa, hein? Muito boa, vamos ouvir. Há um caminho inseguro, uma espécie de mundo virado sobre os dois. Uma energia constante, um rodopio também à espera de ser dois. Uma carta que se atrasa, cigarro, brasa, cinza no chão. Um desvendar segredo e uma coisa mesmo a pegar-te na mão. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Há um passado, um presente gravado na mente, cismado na dor. Um arrepio disfarçado, um olhar de lado e um medo do amor. A palavra que se nega, recua e prega a balançar em mim. Uma reta que se curva, um olhar que se turva e um medo do fim. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Um verso que se conjuga, um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Um verso que se conjuga, um verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão? Como é que eu hei de apagar esta paixão?
Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.zanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Carrazeda de Anciães. Integrado no distrito de Bragança, o Concelho de Carrazeda de Anciães abrange uma área de 281 quilômetros quadrados, distribuída por 19 freguesias. Está localizado na margem direita do Rio Douro e na esquerda do seu afluente, o Rio Tua. É limitado a norte pelos concelhos de Mursa e Mirandela, a nordeste por Vila Flor, a sul pelo Rio Douro, a leste por Torre de Moncorvo e a oeste pelo Rio Tua. Inicialmente, Carrazeda era uma pequena povoação do antigo Concelho de Anciães, que por sua vez já era vila antes da fundação da monarquia e que se desenvolvera junto ao seu castelo, do qual restam apenas ruínas. O primeiro foral de Anciães presume-se ter sido dado por Fernando Magno no século IX e depois confirmado por Dom Afonso Henriques por volta de 1160. A transferência da sede de concelho para Carrazeda fez-se em 1734, em função do empenho de Francisco Justiniano Ferraz de Araújo e Costa, sendo que durante o século XIX, a antiga vila de Anciães se encontrava praticamente abandonada. Nelson, já chegamos lá no distrito de Bragança. Como é que fizemos para adentrar Carrazeda de Anciães? Os principais acessos são pela Estrada Nacional 214, passando por Vila Flor, e a Estrada Regional 314, passando por Chaves e chegando até Carrazeda de Anciães. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer. Destacamos o Miradouro da Senhora da Graça, de onde se pode desfrutar a paisagem sobre o Planalto de Anciães, e o Miradouro Senhora da Boa Morte, com vista sobre a montanha e sobre as margens escarpadas do Rio Tua. O Concelho dispõe de várias infraestruturas desportivas e de lazer, merecendo especial realce as piscinas municipais localizadas perto da barragem de Fonte Longa. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Carrazeda de Anciães, hein? Os destaques são os cestos em castanho, a tanoaria, a tecelagem e a escultura em madeira para a arte sacra. E de festas e eventos, o que temos? Bom, os destaques ficam por conta da Feira da Maçã e do Vinho em agosto, também em agosto a festa de Santa Águida, e em setembro, a festa de Nossa Senhora da Graça. Nelson, 10 horas 28 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Carrazeda de Anciães. Destacamos a carne de porco assada na brasa, a batata assada no forno com casca e bacalhau assado. E também o cabrito assado no forno, e também tem mais o peru grelhado. Nossa senhora, quanta muita opção, boa, né? E os docinhos, Nelson? Aí tem os bolinhos de amêndoa, o doce de abóbora com amêndoa e a torta de amêndoa. Olha, quem gosta de amêndoa é um prato cheio. Quem não gosta de amêndoa? E maiores informações de Carrazeda de Anciães, é só consultar que site, hein, Nelson? É lá no site da Câmara Municipal de Carrazeda de Anciães. E o endereço eletrônico é o www.cm-carrazedadeanciães, tudo junto e sem acento, .pt. Então, não se esqueça,
Estando em Portugal, visite Caseta de Anciães. E vamos de mais música nesta manhã quente aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todo mundo que já está ligadinho na nossa live aqui do Facebook, todo mundo já ligadinho, compartilhando, e mais uma vez a todos que estão aniversariando da semana, especialmente na terça-feira, dia 10, a minha prima Mariana Luiza, um beijo para ela, e no sábado, dia 14, o seu enteado Vitor fazendo aniversário, um abração para ele. Parabéns! Agora, Entre Vozes, a música sempre pedida aqui pelos ouvintes, pelos internautas. Meu Portugal, meu amor. Opa! Ai, meu país, onde vais? Para onde vais? Com tanta gente a fazer dos teus dias, dos meus anos. Ai, meu país, minha terra portuguesa, de Camões que tu tiveste pelo vento da tristeza, todos os dias te tento a condição de ser tua. Neste fogo, neste pranto, eu por ti ainda canto, descalça por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Ai, meu país, que traz nos olhos fado esse rei que não voltou ao seu povo desejado. Na minha boca trago sempre o teu sabor, por isso te canto e digo, meu Portugal, meu amor, todos os dias te canto a condição de ser tua. Neste fogo, neste pranto, eu por ti ainda canto, descansa por qualquer rua. Não sei se te canto ou choro, não sei se te grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Não sei se canto ou choro, não sei se grito um dia, que na força deste canto rasgo a alma e digo em pranto que eu por ti ainda morria. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.internet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Usanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Estamos retornando depois dessa maravilhosa música. Vamos viajar até onde, Lourenço? Vamos hoje com o último capítulo do Castelo de Alcanede. Isso mesmo, o imóvel encontra-se afeto à Direção-Geral do Patrimônio Cultural, o DGPC, pelo Decreto-Lei número 115 de 2012,
publicado no Diário da República, série 1, número 102, de 25 de maio. Em 2013, o DGCP realizou uma intervenção num dos locais do muro da Barbacã do Castelo, prevenindo a infiltração da água e consequente desmoronamento. No decorrer dessas obras, decorreram ainda alguns estudos arqueológicos, onde foram identificados alguns artefatos datáveis do período medieval. De setembro a outubro do mesmo ano, foram empreendidas obras de consolidação de muralhas e proteção das bocas da cisterna do castelo, orçadas em cerca de 13 mil euros, a cargo da DGPC. Exemplar de arquitetura militar no estilo românico e gótico, de enquadramento rural, isolado no alto de um cabeço rochoso voltado a leste. O castelo apresenta planta com um formato aproximadamente oval, composto por duas torres ligadas por panos de muralhas percorridas ao alto dos adarves, separadas por um pátio central assente sobre a cisterna abobadada. O acesso faz-se por uma porta em arco de volta perfeita, encimada por uma cartela heráldica, com as armas de Avis e da vila de Alcanede. Os adarves e a torre da entrada, a torre Albarrã, são coroados por merlões retangulares. Esta torre Albarrã contém uma sala abobadada, através da qual se acede ao topo por uma escada de pedra. A torre de homenagem, que delimita o castelo pelo lado norte, apresenta planta retangular e encontra-se parcialmente reconstruída. A visitação de 1516 referiu que esta torre era abobadada e dispunha de uma escada de pedra. No plano da muralha voltada à serra estão adoçados 3 cubelos. O castelo é envolvido por uma barbacã, presentemente constituída por um muro simples. Em seu interior, destacam-se ainda 3 portas de cantarias decoradas e um interessante cachorro representando a cabeça de um bovino. A tradição local recorda a lenda de um pote com ouro e de um pote com peste enterrados no castelo. É uma narrativa semelhante às conhecidas Arcas do Castelo de Montemor Velho, versão popular do mito clássico da Arca de Pandora. Olha aí, então, que bacana. Dessecamos aí tudo que tem de informação a respeito do Castelo de Alcanede aí nos últimos 4 programas. E é mais um daqueles castelos que você, estando ali em Portugal, deve visitar, não é mesmo? Semana que vem tem mais História de Portugal, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.zanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Zanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Um lindo hino português ao fundo, anunciando os destaques do futebol português. Alô, alô, Emílio. Alô, Nelson, Lourenço, internautas, bom dia. Bom dia, Bom dia. Emílio, Bem? tudo bem? Vamos começar por um grande destaque aí. Portugal assume a vice-liderança do grupo de classificação para a Eurocopa, com 2 jogos a menos. É isso mesmo, Emílio? Portugal, que até então houvera feito apenas 2 partidas empatadas, as mesmas, jogou ontem na Sérvia e fez uma bela partida, goleando por 4-2. Portugal abriu o placar no final do primeiro tempo, no lance em que o goleiro sérvio se chocou com o zagueiro, a bola sobrou para o Zé Carvalho, ele cutucou para o fundo das redes.
No comecinho do segundo tempo, o Gonçalo Guedes, um belo gol, uma bela finta, o chutou cruzado, fez 2-0. Na sequência, a Sérvia descontou, a zaga portuguesa ficou olhando, o jogador subiu, descontou 2-1, e aí o Cristiano Ronaldo fez o terceiro. O lance, se houvesse VAR, poderia ter sido anulado, antes que vale bola na rede, 3-1, a Sérvia foi para cima, conseguiu descontar 3-2, e perto do final da partida, o Bernardo Silva, um gol que lembrou aquele do Renato Sanches na Eurocopa, chutou colocadinho no canto, 4-2, bela vitória de Portugal, que agora joga na próxima terça, lá na Lituânia, contra a Lituânia. O Portugal jogo... tem 5 pontos, né? A liderança está com a Ucrânia com 13 pontos, só que com 5 jogos. Portugal classificam-se as duas primeiras equipes. Portugal, vencendo todos os jogos, pode terminar em primeiro do grupo. Lembrando que, ainda assim, se Portugal não ficar nem primeiro nem segundo, por ter sido um dos 4 finalistas da Liga das Nações, ter a chance ainda de um play-off. Muito bem. Portugal fez um belo jogo. O placar, às vezes, pode falar, 4-2 foi fácil, mas não foi fácil, não. Portugal fez 2-0, a Sérvia incomodou o tempo todo, fez 2-1, aí Portugal fez 3-1, eles 3-2, então não foi tão fácil assim. Portugal fez um belo jogo e, na verdade, não tomou conhecimento, estava jogando fora ou dentro. E o Gajo, quando tem sorte, não tem jeito, né? Eu percebi que ele estava impedido, mas, como você falou, não tem VAR, mas o Cristiano meteu para dentro, né, Emílio? É isso aí. E vamos falar da Taça da Liga, Emílio? Agora sim, a Taça da Liga com as grandes equipes tem início essa próxima fase, dia 25, a composição dos grupos. Grupo A, Braga, Marítimo, Passos e Penafiel. Grupo B, Benfica, Guimarães, Setúbal e Covilhã. Grupo C, Sport, Rio Ave, Portimonense e Gil Vicente. Grupo D, Porto, Santa Clara, Chaves e Casa Pia. Lembrando que os campeões de cada grupo fazem o quadrangular decisivo. Esse sorteio já é meio dirigido, Emílio, porque temos Braga... Assim, as equipes grandes, as primeiras 6 equipes colocadas no Campeonato Português, só entrariam nessa fase da disputa. Tá então certo. Já aconteceu outras fases anteriormente, e agora sim foi um sorteio dirigido baseado na qualificação do último Campeonato Português. Emílio, o que nós temos aí do grande Benfica? O Benfica acertou essa semana uma melhoria salarial do Bruno Lage. Ele recebia 50 mil euros por mês, teve uma prorrogação do contrato, agora recebe 100 mil euros líquidos mensais e também foi fixada uma cláusula rescisória do seu contrato em 10 milhões de euros. Ele merece. Estava ganhando pouco, né, Emílio? Estava pouquinho. E do esporte? Muitas notícias aí do esporte, né, Emílio? O Sporting, como o Bruno Fernandes não saiu, aliás, o Bruno Fernandes não saiu, mas teve uma melhoria salarial, ele que ganhava 2 milhões anuais brutos, foi para 5 milhões, ele abriu mão daqueles 5 milhões de bônus que ele teria caso houvesse alguma proposta superior a 35 milhões de euros por ele, mas abriu mão porque, isso em off, oficialmente, ele fica até o final da temporada e o ano que vem vai para o Real Madrid por 70 milhões de euros. Então, mediante a permanência do Bruno Fernandes, o Sport tem que fazer dinheiro. Com isso, vendeu o Rafinha, atacante que veio do Avaí para o Guimarães em 2015, depois o Sport comprou a temporada passada, vendeu por 21 milhões de euros para o Rennes e vendeu o defesa Thierry Correia para o Valência por 2. Com isso, o Sport fez aí 33 milhões de euros para melhorar o caixa. Outro valor que entrou nos cofres leoninos foi o do Podence. O Podence, que foi convocado para a seleção agora, é um dos jogadores que houveram saído quando do episódio da invasão lá da academia de Alcochete. O Sport emprestou para o Olympiacos o Bruno Gaspar, em troca o Olympiacos pagou 7 milhões pelo Podence, que já estava lá, decidido unilateralmente com o Sport, e com isso ficou tudo em água de bacalhau. O Sport recompensado pela saída do jogador, que emprestou o Bruno Gaspar para o time Grêmio. E chegaram também alguns jogadores por empréstimo. O Gessé, 26 anos, atacante que era do PSG. O Sport já paga 4 dos 6 milhões brutos que ele recebe. O Fernando, 20 anos, que era do Shakhtar, atacante também. E o Bolassier, atacante que era do Everton. Todos chegaram
por empréstimo. Já o Kaiser Dançou. não deu para ele, foi embora. Houve um acordo essa semana para dispensa do Kaiser e assumiu interinamente o técnico das categorias sub-23, o Leonel Ponte. Depois de perder a chance de assumir a liderança do Campeonato Português, né, contra o Rio Ave, em casa, o Kaiser tomou um pé nos fundilhos. E do Belenenses? Quem tomou um pé nos fundilhos foi o Silas, do seu Belenenses. Né? Não, esse é o Belenenses, sabe, né? O Pedro Caixinha, que fez sucesso no futebol mexicano, começou mal o torneio Apertura, alguns de sucesso, e com isso rompeu o contrato com o Cruz Azul do México. E a seleção portuguesa, o que você tem aí, Emílio? O Pepe, né, ele foi cortado porque na última partida do Porto contra o Dio, para o lugar dele foi convocado o zagueiro do Benfica, o Ferro, o Manuel Fernandes, que estava no Lokomotiv, trocou o Lokomotiv pelo Krasnodar, lá da Rússia também. O Milan e o Eintracht Frankfurt acertaram uma troca por empréstimo de 2 anos. O André Silva vai para o Eintracht e o Retic vai para o Milan. Olha aí o André Silva, que é um bom jogador, hein? Mais alguma coisa, Emílio? Cristiano Ronaldo. Nós falamos aqui. É o futebolista melhor remunerado pela Nike. Que coisa, hein? Ele tem um contrato até 2026. Sabe quanto ele recebe por ano? Nós já falamos aqui nas notícias, o Emílio, Uma bagatela, né? Uma bagatela de 16,2 milhões de euros anuais. Aliás, ele não é o futebolista, ele é o atleta mais bem pago, ele ganha mais do que o LeBron James. Bom, o LeBron James ganha mais que o Cristiano. O LeBron James ganha 30,2 milhões por ano. O Cristiano Ronaldo é o futebolista melhor pago. À frente dele só o LeBron James. Então já renovaram o contrato do LeBron aqui. 30,2 milhões de euros por ano. Você viu, foi só a gente anunciar aqui no Navegar é Preciso que o Cristiano Ronaldo ganhava mais que o LeBron James, eles rapidamente aumentaram. O LeBron já ligou lá para a Nike e falou, como é que é isso? Aí já aumentaram o contrato dele. Por questão de minutos, hein? Bom, então do futebol português é o que tínhamos, Cadê né, Emílio? Cadê o Camões, Emílio? O Camões, semana que vem, termina as suas férias, o cara de volta ao Navegar. O Camões que passou por Viseu, lá em Viseu está ardendo tudo, vamos rezar para que os bombeiros consigam apagar o fogo lá em Viseu. A coisa já chegou até Severo de Voga também, perto do Vale de Câmara, tudo ardendo lá. Nossa, também é todo ano esse negócio em Portugal? É todo verão, ano. Né? Por causa do quê? Do verão e dos criminosos da casa também. Aqueles que jogam gasolina e amarram no rabo do gato, são esses? Eles aproveitam a deixa se no verão acontece essas queimadas espontâneas e aí são o jeitinho deles. Né? A Alemanha e a Noruega não ajudam com algum dinheiro para colaborar lá, que eles gostam de fazer com a Amazônia? Não, né? Aliás, essa semana, curioso aí, né? O Jornal da Alemanha publicou que os animais andavam a fugir dos fogos. E sabe que animais que eles mostraram? Elefantes. Né? Pô, elefante no Brasil, hein? Que coisa, hein? Mas tudo bem. Emílio, a Superliga, semana que vem tem Setúbal e Braga, né? Que mais? Isso, teremos também o Portimonense e o Porto, o Boa Vista e o Sport, e o Benfica recebendo o Gil Vicente. O líder Famalicão joga com Passos de Ferreira. Olha o Famalicão líder isolado, hein? Que coisa, hein? Encher a boca para falar. O Famalicão é líder do campeonato português. Deve estar uma festa lá. Famalicão é norte, o Emílio? Então é norte. É Ilha de Braga ali. Vizinho de Braga. Muito bem, o pessoal deve estar comemorando muito. Tá bom, Emílio. Semana que vem tem mais futebol português. É preciso nos descontos. Agora sim, hein? Lusa do Canindé. Para alegria de todos aqui ligadinhos no Navegar é Preciso, o Carlinhos MTS, querendo saber quais são as novidades da Lusa, o Alberto Miranda, o Tadeu Furquinho, o Antônio Carlos de Reiva, todo mundo querendo saber quais a Fátima Oliveira sempre ligada também.
que tem de novidade? Eu sei que parece que se reuniram os três poderes, porque o quarto poder da Portuguesa, que é o executivo, ele diz que não aparece nas reuniões porque não tem segurança. Então ele não aparece nas reuniões. Agora, quando tem reunião lá para fazer um acerto de aluguel, de eventos, aí ele aparece. Com certeza. E, bom, essa semana, o Emílio, teve um caso aí que foi aí para as redes sociais, né? Que a gente ficou muito chateado. Uma jornalistazinha aí, que eu nunca ouvi falar aí, da ESPN, uma cidadã aí, com gracinhas sobre a Portuguesa. Já há pouco tempo teve aí o ministro da Educação falando abobrinha sobre a Portuguesa, engraçadinho, não tem o que fazer. Depois veio com a camisa da Portuguesa no Instagram. Depois veio fazer média. É uma tal de Ivana Negrão. Ivana Negrão veio comparar a Portuguesa ao alecrim. Não é o alecrim que é tempero. Alecrim, que é um time do Rio Grande do Norte. Ela ficou com gracinha com a Portuguesa, comparando a Portuguesa ao alecrim. De pronto, o Jorge Nicola e o Celso Unzelt, que são também jornalistas da ESPN, se revoltaram e levantaram da cadeira e saíram do programa. Falaram, ou você se retrata ou a gente vai embora. E ela bateu o pé, não, é isso mesmo que eu acho. Tal. Tá tudo certo. O Jorge Nicola, que todo mundo sabe, é um torcedor da Portuguesa, e o Celso levantaram, foram embora, mas depois reconsideraram e voltaram lá para o programa, né? Agora, eu acho que falar mal da Portuguesa, nós mesmos não temos nada do que falar da Portuguesa nos últimos anos, né? Mas a Portuguesa tem uma história e precisa ser respeitada, certo? Uma história muito grande, principalmente de revelação de jogadores. Se não formos assim, não temos assim tantos títulos, nós temos alguns que nos honram muito e temos o prazer de ter revelado dezenas de jogadores de excelente nível para o futebol brasileiro. Então, vamos deixar para lá, né? Fazer o quê? Eu acho que a Portuguesa e a sua torcida deve fazer uma representação, deve mandar e-mail para a emissora para exigir uma retratação dessa cidadã aí. Eu não sei quem é o vice de comunicações, se é que tem vice de comunicações na Portuguesa, porque lá o cidadão faz tudo, né? Ele cuida do futebol, das finanças, né? Principalmente das finanças, entendeu? Cuida das comunicações, do marketing, de tudo. Aliás, aproveitando, né? Eu gostaria de pedir que a vice Denise veio criticar um dos donos da empresa que negociou lá com o presidente e que deu 750 mil reais para que fosse derrubado um parque aquático e tal. Ela veio a público na reunião do conselho criticá-los por eles divulgarem os valores. Mas eu os aplaudo, porque eles fizeram o que o presidente tinha obrigação e não fez. Por que será que a dona Denise veio criticá-los, hein? Não, é o seguinte, só para lembrar, hein? Só para lembrar o pessoal. A Portuguesa não é assim de um dono. Nunca foi. A Portuguesa é uma associação. E estávamos numa reunião de conselho e todos os conselheiros têm direito de saber onde que entra e onde que sai o dinheiro da Portuguesa. E os associados também. Entendeu? Então, vamos devagar. Quando essa história, o rapaz que se explicou lá, é muito ruim de comunicação, todo mundo sai de lá sem entender direito o que ele quis dizer. Eu, por exemplo, cheguei à conclusão que ele é que está em débito com a Portuguesa, porque no contrato constava que ele tinha que fazer o contrapiso todo ali da área das piscinas, né? E ele não fez, porque não foi liberado para ele, é bem verdade. Então, ele deixou de gastar um dinheiro ali para fazer o contrapiso da Portuguesa. Agora, mas pelo menos ele divulgou os valores, né, Leandro? Não, ele é torcedor da Portuguesa. Acho que ele foi lá justamente para acusar o seguinte: eu fiquei de fazer e não fiz e ninguém me cobrou. Essa é a verdade. Entendeu? Ele acabou transferindo a festa junina para o campo de futebol, né? E a Portuguesa, logicamente, teve que gastar mais dinheiro para recuperar o gramado, e por aí vai. Mas
O Emílio, tem um movimento aí que para o dia 16 de setembro... Essa é a grande novidade que É. a gente... Movimento não, é uma convocação. Convocação já. Extraordinária, Isso. no dia 16 agora, na segunda próxima, E qual é o para colocar objetivo? o Conselho a possibilidade de se Antecipar. adiantar as eleições. Antecipar a eleição do presidente da diretoria. Embora muitos digam que é regular, assim, o Conselho é soberano, por isso que ele recebe o nome de Conselho Deliberativo, ele delibera. Exatamente. Assim como aconteceu com o seu Mané da Lupa, que colocou em pauta para o Conselho Terceiro mandato. possibilidade dele sair candidato a uma reeleição, coisa que já não podia estatutariamente, da mesma forma, o Conselho, se aprovar essa antecipação, a coisa se torna legal, por mais que o pseudo-presidente da Assembleia, o presidente do COF e o presidente da diretoria não queiram. Não, e é o que parece, Emílio, nós vamos ver no dia da reunião, parece que é um desejo geral dos conselheiros, pelo menos daqueles que se apresentam nas reuniões. O Conselho é soberano, Nelson. O Conselho decide e está acabado, por mais que batam as tamancas. Só para lembrar, o Conselho Deliberativo é o poder mais importante do clube. Ponto. É o órgão que determina, que convoca as eleições para presidente. É isso aí. Só lembrando que o presidente do Conselho, o João Carlos, né? Ele deu uma entrevista no Paixão Lusa na sexta-feira para o Antônio Quintal, dizendo que a convocação do dia 16 é uma convocação extraordinária e que a ideia é de que a eleição seja antecipada para o dia 30 de setembro já. Ou seja, dia 16 vai haver a reunião do Conselho. 15 dias depois. 15 dias depois já seria a eleição. A questão, ele lembrou bem que, estatutariamente, a eleição deveria ser em dezembro, né, pelos estatutos, e que quem se sentir prejudicado, que entre na justiça e alegue. Mas aí eu vou ser contrário a ele, porque se existe um item do estatuto, mesmo o Conselho aprovando as eleições antecipadas, é o prazo de um mês para se convocar as eleições. Então não poderia ser dia 30 de setembro, o prazo é de um mês, é um prazo legal para que a chapa se inscreva. Então vamos dizer que dia 16 seja aprovado, então a eleição não pode acontecer antes do dia 16 de outubro. E a eleição para os conselheiros também seria nessa data, Emílio? Ou isso... Boa pergunta. É uma questão a ser colocada no dia da reunião do Conselho, porque em tese, É verdade. no fim do ano você tem que renovar um terço, se eu não me engano, do Conselho, né? Inclusive a minha gestão está acabando. Então, eu acredito que não vai ser possível, porque aí você vai estar ferindo aqueles conselheiros que têm mandato até dezembro. É verdade. Os conselheiros vai continuar em dezembro. Ou seja, quem vai eleger são os atuais conselheiros. Embora você possa até fazer essa eleição agora, desde que os novos conselheiros assumam a partir de 1 de janeiro. É isso mesmo. Bom, precisa ficar muito esperto, olhar o estatuto com muito carinho, para não dar brecha para o cidadão ainda usar desse argumento para estender mais algum tempo o mandato dele, entendeu? Então, entrar na justiça, por exemplo, pedindo mais aquele questão de gestor, porque falou que os órgãos estão querendo dar um golpe, alguma coisa assim. Não pode dar margem para ele fazer isso. Né? Sabe como é que é, né? O presidente da Federação Paulista já falou que é o melhor presidente dos últimos anos. O Arthur Cabreira, que é o vice-presidente do Conselho, também está aqui ligadinho no Navegar é Preciso, ele que vai participar com certeza da reunião, tem que ficar esperto com isso daí, não pode dar margem para que o presidente do Executivo argumente na justiça que está sendo dado um golpe na Portuguesa. Exatamente. Então tem que ficar atento com isso. Isso que o Emílio levantou, essa bola que o Emílio levantou, que mesmo antecipando as eleições, teria que ter 30 dias para as chapas poderem se inscrever. Então, talvez tenha que ser analisado com cuidado esse item também, né? Não é porque, sinceramente,
seria interessante antecipar? Interessante antecipar, mas a eleição da Portuguesa normalmente é em novembro, que já está aí. A eleição, na verdade, certo? A eleição do conselho, né? Depois do presidente, a posse dos conselheiros, haveria a eleição para o presidente da diretoria, que seria em dezembro, se eu não me engano. Porque isso poderia ser legado também. Os caras falaram, não, mas não são esses conselheiros que deveriam eleger o presidente. Você entendeu? Então, precisa tomar cuidado, sabe? É muito bacana. Eu, sinceramente, jogar para a torcida. Eu vou votar para quem antecipa, mas, sinceramente, eu não vejo nenhum contributo em se antecipar essas eleições. Precisa tomar cuidado. O argumento principal, principalmente do pessoal, a torcida como em geral, né? Está muito preocupada com o problema que o Campeonato Paulista da Série A2... Exato, o futebol, é óbvio, que é o carro-chefe da Portuguesa. O Campeonato Paulista da Série A2 começando em janeiro, na primeira quinzena ou na segunda quinzena de janeiro, se você fica esperando uma nova diretoria para montar o time, ou seja, a eleição só em dezembro, aí ganha, faz de conta que o atual presidente não se reelege, se é que ele vai ser candidato, tomara que não. Nem deveria, né? Aprovadas não pode ser candidato. Então, aí você fica com o time de futebol sem treinador, sem diretoria de futebol, sem jogadores, aí vai ser tudo correndo, de começo de janeiro a nova diretoria vai ter que sair correndo, contratar técnico, contratar jogadores, aquela corrida. Você sabe muito bem que agora, os campeonatos terminando no fim do ano, o mercado da bola se mobiliza. Quanto mais tarde você começar para contratar jogadores, você vai ficar com o que há de pior, né, no mercado. Aí a gente vai ter que aturar os pomodoros da vida. E as desculpas, né? E as desculpas de sempre. Não deu tempo de montar um time, aquela história de sempre. A ideia de se antecipar as eleições é que entre uma administração, mesmo que o mandato, vamos supor, o mandato não termine do presidente agora só vai terminar dia 31 de dezembro, porque acho que não pode encerrar antes, não né? Pode, Apesar de você eleger uma nova diretoria, você não vai encerrar antes. Aliás, no novo estatuto, Lourenço, Emílio e ouvintes, o novo estatuto já prevê esse tipo de assunto, já tem uma correção nesse tipo de problema, porque fazer eleição para o novo presidente assumir em janeiro é muito ruim, entendeu? Então, já está previsto nesse novo estatuto uma transição em que o novo presidente começa a participar das decisões para o ano seguinte, que é o que ele vai governar. Mas então, por exemplo, se antecipa as eleições agora e elege-se uma nova diretoria, um novo presidente, ele vai ter que já começar a trabalhar. E em comum acordo com o atual presidente, porque se o atual presidente falar, você não vai contratar ninguém, não vai treinar ninguém aqui, porque quem manda aqui sou eu ainda. Exatamente. Então, você, de qualquer forma, você vai ter que ter um ajuste. Tem uma transição a ser feita, né? Você pode eleger o novo presidente, ele vai montar a estrutura da diretoria dele, já vai começar a contratar treinador, fazer as negociações, em comum acordo com a atual gestão, quer gostem ou não gostem. Infelizmente, essa é a verdade, né? Então, tem que tomar cuidado só com esses detalhes aí. Eu acho o seguinte, está tudo muito certo, o João está muito empolgado aí, e toda a mesa do conselho, mas precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado para não fazer bobagem, às vezes querer jogar para a torcida, e o negócio não é bem assim. Então, vamos ficar esperto e ligado para essa decisão aí do dia 16, na próxima, não essa agora, a outra segunda-feira. E uma outra questão que preocupa muito o pessoal são as festas que andam acontecendo no Canindé, que já estão, essa atual diretoria que está encerrando o ciclo, já está comprometendo o dinheiro que arrecadaria para outra gestão antecipadamente, ou seja, vai deixar a próxima gestão com as calças na mão. Porque não vai ter margem para negociar um evento ou outro, que quer queira ou não, é a única coisa que ainda está sustentando um pouco o clube, né? Mais um item que está sendo considerado no novo estatuto. Você não pode comprometer... O presidente não pode ficar fazendo negociações para as próximas gestões, como fez, por exemplo, o senhor Jorge, fez um contrato de 10 anos lá com a igreja, lá no ginásio, né? Então, Mané da Lupa. Mané da Lupa, e tantos outros, né? E como está falando o Lourenço agora,
o seu Alexandre fazendo a mesma coisa, né? Ou seja, já tem festa marcada para fevereiro. Deve ter para fevereiro de 2022 já. Esse é que me É preocupa. tudo uma festa. É uma festa, uma grande festa. Então, essas são as... Vamos ver a semana que vem, então, a reunião do Conselho dia 16. Né? Vamos ver o que o pessoal essa semana pode se articular aí nos bastidores para ver se, né, dá uma cuidada aí na situação e não dá margem para que a atual gestão entre na justiça e questione alguma coisa aí. Eu queria fazer um registro aqui. Saindo daqui, eu vou para o velório daquele rapaz que ali no Ipiranga foi baleado, que estava com seu filho de 2 anos no carro, tentou desviar de um assalto que estava em prática ali no momento, ele tentou sair daquele absurdo ali, tentar livrar até mais pelo filho, e simplesmente levou uma bala na cabeça, ficou 3 dias em observação, mas ontem, na sexta-feira à noite, infelizmente ele veio a falecer. Então, lamentável, é o Marcelo, que é conselheiro do Clube Atlético Ipiranga, amigo querido lá de todo mundo, lamentável, aí você fala, pô, mas isso é corriqueiro. Infelizmente é corriqueiro, e a gente nessa vida continua levando isso dessa forma, e aparecem os defensores dos direitos humanos dos bandidos e do pobre coitado, pai de família. E a família agora, como é que fica? Né? Lamentável, mais um caso, mais um, e agora aqui perto da gente. Né? Lamentável, que Deus receba lá o Marcelo e que oriente a família. Né? Um abraço, Emílio. Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana. Na terça-feira, dia 10, a minha prima Mariana Luísa fazendo aniversário. Um beijo para ela. No sábado, dia 14, o enteado do Nelson, Vitor, fazendo aniversário também. Parabéns para ele! É isso aí, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias e também para a equipe do Navegar, o Lourenço Emílio, que financia com idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são espontâneas, democráticas e independentes, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo, no facebook.com/Grupo Luzanetti. E um grande abraço a todos e tchau! Mandando um abraço também aqui para o Fernando Bianchi, o Neto Silva, a Maria Ferreira, Simone Lourenço, a Fátima Oliveira, a Dulce, enfim, o Márcio Farage, o Arthur Cabreira, o Alberto Miranda, todo mundo que se conectou aqui, o Carlinhos MTS, o Tadeu Furquinho, o Antônio Carlos Zarrelva, enfim, se eu esqueci alguém, Ariane, o Cid. Tem muita gente, né, Luiz? Graças a Deus. Vão compartilhando aí. Durante a semana vocês podem assistir o Navegar é Preciso pelo YouTube também. Daqui a pouquinho no YouTube estará disponibilizado lá. Se cadastre também no nosso canal no YouTube, Programa Navegar é Preciso. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau! Zanetti.